Olá, meu amigo, tudo bem? Estamos aqui de volta com o nosso programa Fé em Foco. E o programa hoje, como sempre, é um programa muito especial. Hoje nós teremos aqui um convidado muito bacana, porque hoje a gente vai falar sobre um tema que às vezes a gente encontra alguma controvérsia, dependendo da teologia que a pessoa abraça. Hoje nós vamos falar sobre fé e obras. E está aqui conosco para falar sobre isso, como sempre, o nosso querido Daniel. Olá pessoal, alegria estar novamente com vocês nessa mesa de conversa. Bom, hoje o pastor Dalmo não pôde estar presente, apresentou aí uma dificuldade para estar, mas então hoje é apenas comigo, Daniel, nessa área teológica. E hoje nós temos um convidado aqui muito especial, né? O Diogo Rodrigues Lopes, é um irmão muito querido, e ele tem um trabalho muito peculiar, que daqui a pouco ele vai falar o que é, dentro dessa área das boas obras, ok? Diogo, seja bem-vindo aqui, né? Deus te abençoe muito. E obrigado por aceitar o nosso convite, né? Imagine. Olá, pessoal. Obrigado, pastor. Obrigado, Dani, pelo convite. É um privilégio, uma alegria estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouquinho da nossa história. Isso, e olha, eu vou te dizer, é uma história bonita, hein? Você vai se emocionar com essa história, né? Bom, mas vamos lá, deixa eu falar um pouco aqui com o meu teólogo de plantão aqui, entendeu? Com o meu teólogo reformado, né? Dani, qual é a relação bíblica entre fé e obras? A fé precede as obras ou as obras precedem a fé? Em outras palavras, a fé salvadora, para ser fé salvadora, precisa vir fundamentada em boas obras, ou as boas obras é que se fundamentam, que encontram aí o seu fruto e a sua evidência na fé salvadora? Como é que é isso? Porque a teologia católica parece que eles acrescem a fé mais obras. Exato. É isso que a Bíblia fala? Na verdade, há uma interpretação, né, equivocada em relação à salvação, principalmente usando aquele texto de Tiago 2, né, que a fé sem obras é morta. Então, as pessoas têm uma interpretação de que nós somos salvos pelas boas obras, né? Alguns meios teológicos, principalmente a fé católica, entende que para você ser salvo, você precisa praticar caridade, né? Mas nós não entendemos isso. Nós, como reformados, entendemos o inverso. Ali não tem nenhuma contradição. O Tiago fala com que Paulo fala que a fé ela vem de graça, né? Ela é um dom de Deus para nós. Nós entendemos que a salvação, a evidência do verdadeiro salvo, ela é demonstrada através da prática. E a prática ela vem recheada aí de boas obras, né? Alguém pode perguntar, a salvação vem pelas obras? Eu diria que sim, pelas obras de Jesus, né? Não pelas nossas obras, né? Jesus fez a maior obra e a mais perfeita na cruz do Calvário. Então, o homem não tem essa capacidade de se salvar pelas suas obras. No entanto, nós entendemos que por ser salvo, receber esse dom gratuito de Deus, ele vai expressar isso na prática de boas obras, na sua vivência cotidiana. Ele expressa essa salvação através das obras. Você lembra, Dani, de algum texto agora que fala sobre isso, sobre essa boa obra procedendo da fé? Trouxe alguns, né? Mas Tiago 2,16 que fala, né, que a fé, se não tiver obras, está morta em si mesma. Eu trouxe aqui fazendo uma alusão a isso, o próprio Senhor Jesus Cristo ensinando lá, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, e depois ele fala, né, que o segundo é amar o próximo como a ti mesmo. Então eu entendo também que é uma prática nossa de evidenciar essa salvação. Mateus 6, eu acho que é um texto legal, que eu destaquei também, que o Senhor Jesus ele fala sobre isso, né? Sobre a gente, quando a gente for fazer alguma coisa, exercer a nossa fé, para a gente tomar cuidado com isso, para não exceder demais, não querer aparecer.
Mas eu acredito que o texto clássico aí fica Tiago 2,16, Efésios 2 também fala, né? 2:10. 2,10, que a fé é um dom gratuito de Deus, então destacaria esses textos aí, né? Porque muitas vezes quando a gente fala em obras, né, em boas obras, a gente pensa assim em alguma coisa prática, né? A gente pensa assim em amor, perdão, que também são boas obras. Sim. Quando você perdoa alguém, esse perdão também ele evidencia essas boas obras. Mas as boas obras também pode ser tudo aquilo que você externaliza a sua fé em benefício da glória de Deus e em benefício do outro. Eu acho que essa é uma definição boa de boas obras. É tudo aquilo que a fé promove para a glória de Deus e promove para o benefício, né, da pessoa ou da comunidade do qual nós estamos inseridos. E essas boas obras, elas evidenciam uma fé robusta, né, uma fé genuína. É como se as boas obras fossem assim, né, o fruto de uma árvore. As boas obras são aquilo que evidenciam a ação de Deus na vida da pessoa. Como é que a gente reconhece se uma pessoa realmente encontrou com Cristo, foi regenerada e foi convertida? A Bíblia diz que é através das boas obras, né? Eu acho que o texto, Dani, um texto interessante que tem sobre isso é Mateus 5,16, lá no Sermão do Monte, quando Jesus diz que nós fomos criados, né? Nós fomos feitos para que essas boas obras evidenciem a fé e os homens, então, glorifiquem a Deus através dessas boas obras. Como é que você vai demonstrar que tem fé em Jesus? Através de quê? Através das boas obras. Então, veja que as boas obras, elas não antecedem a fé, por quê? Porque a boa obra é exatamente o contrário, é o fruto da fé. É ela que mostra, não é, se a pessoa realmente teve um encontro com Cristo ou não. Teve a sua vida mudada, seu palavreado mudado, sua conduta mudada, seu trato com as pessoas mudou. Você agora não pensa só em si, né? Você pensa no outro. Você agora é uma pessoa que se importa com o outro, que ajuda o outro. Isso tudo são evidências de uma fé genuína. Então, veja da impossibilidade dessa boa obra vir antes da fé, porque é a fé que promove isso. É através da fé que o ser humano toma esse passo em direção a Deus e em direção ao próximo. Agora, eu só quero completar isso aqui porque eu quero chegar num exemplo muito bonito que está aqui conosco nesse programa. Essas boas obras, Dani, elas são perigosas também, não são? Porque o ser humano, ele sempre quer ser visto, né? E as boas obras, queira a gente, queira não, ela recebe um reconhecimento, né? As pessoas veem, às vezes aplaudem. E às vezes a pessoa é tomada assim de um orgulho que talvez não é muito bem-vindo no nosso cristianismo, de fazer essas boas obras. Parece que Jesus mesmo, ele combateu isso nos fariseus, né? Perfeito, pastor. Mateus 6, né? Disse aqui que Jesus trata um pouco disso. Ele fala, né? Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. Aí ele fala lá, quando derem esmola, esconda a mão, não toque trombeta, né? Quando for orar, reservado, não seja como os hipócritas que ficam querendo ser visto pelos homens, né? Para que eles sejam enaltecidos, né? É um cuidado que a gente tem que tomar, porque é uma linha tênue. Você fazer uma boa obra, ser reconhecido, ser aplaudido, a Bíblia fala que o nosso coração é enganoso. Isso pode trazer um ar para nós de, nossa, eu estou fazendo, eu estou realizando alguma coisa. Então Jesus, ele mostra esse exemplo para nós, que a gente tem que tomar cuidado, né? A gente precisa examinar o nosso coração. E eu até destaquei, fazer a seguinte pergunta: nossas obras são feitas para agradar a Deus e servir o próximo? Ou, ao contrário, estamos fazendo isso para ganhar algum tipo de vantagem ou privilégio, para ser destacado? Ainda mais hoje, na era das redes sociais, né? Tem até um meme que vira e mexe, roda nas redes sociais, a pessoa
dando uma marmita para uma pessoa em situação de rua celular, e o celular, exato, tirando a foto. Então a gente tem que tomar cuidado. Por que nós fazemos o que nós fazemos? Né? Se é de fato o amor em servir, o amor pelo próximo, o amor para ajudar as pessoas, ou se eu quero de alguma forma receber algum tipo de agrado, de louvor, né? Diante das pessoas. Então esse é um cuidado bem destacável aí que o senhor disse, que há um perigo com as boas obras. Não é só porque eu estou fazendo. Eu estou fazendo, mas tá. E a motivação do coração? Qual que é a motivação? Estou fazendo porque eu amo a Deus, eu amo servir, eu entendo que eu fui resgatado, eu fui salvo para servir, porque a própria palavra diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, né? Ou eu estou fazendo para ter algum tipo de glória e reconhecimento diante de todos, né? Eu acho que Mateus 5,16, eu me lembrei agora bem do versículo, eu acho que Jesus elucida bem essa dicotomia e esse perigo quando ele fala assim brilhe a vossa luz, e ali vossa luz não é Cristo, vossa luz é o testemunho. Perfeito. Assim brilha a vossa luz, ou seja, o seu testemunho cristão diante dos homens. Então, o nosso testemunho e as nossas boas obras impreterivelmente são diante dos homens, não tem jeito, né? Porque Jesus mesmo fala que não se pode esconder uma candeia debaixo da mesa, tem que colocar no alto, no velador. Então, boas obras não tem jeito, é diante dos homens. Mas ele diz assim, para que vejam as vossas boas obras, mas glorifiquem ao Pai que está no céu. Eu acho que é aí que está o ponto. Não vai ter jeito. Se Deus me chamar e se Deus tocar em nós para a gente se lançar em algum projeto talvez maior, de abençoar muitas pessoas através de uma experiência que tivemos, é diante dos homens. Exato. Não tem jeito. Agora, a gente faz isso para que essas pessoas que sejam alcançadas por esse projeto ou por essas boas obras glorifiquem ao Pai que está no céu. Deem glória a Deus pela pessoa que está exercendo isso, que por trás tem a providência de Deus. Eu acho que aí tempera a coisa. E aí, se você não recebeu o aplauso, que a gente muitas vezes deseja, mas a pessoa reconhecer nisso a bênção de Deus, pronto, nós já cumprimos o nosso papel. Muitas vezes não vamos receber o aplauso, mas se a pessoa reconhecer que aquilo é um dom de Deus e ela se volta para Deus através do nosso trabalho de boas obras, eu acho que a gente está cumprindo de bom grado o nosso papel. E eu estou dizendo isso por quê? Porque a gente vê exemplo na Bíblia, né, Dani? E também na história da igreja, do papel que a igreja exerceu através das boas obras. Perfeito. Né? Você vê que na própria Bíblia, né, Jesus não despedia as multidões com fome. Né? Jesus não despedia o paralítico doente. Né? Jesus não simplesmente se preocupava apenas em pregar o evangelho. Claro, isso é missão da igreja prioritária. Mas você vê que no ministério de Jesus tinha a pregação, o ensino e a compaixão pelas pessoas e a expulsão de demônios e a cura dos enfermos. O que é isso? São as boas obras. E ao longo da história da igreja, o que a gente vê? Você lembra de alguma coisa que ao longo da história da igreja nós temos uma herança rica do cristianismo por causa das boas obras? Pastor, a gente poderia destacar a criação de hospitais, né? Hospitais, assistência médica. Até estava fazendo uma pesquisa sobre isso. O primeiro hospital conhecido no mundo foi fundado por São Basílio de Cesareia, no século IV. Ele foi conhecido como Basílio o Grande. Ele era um bispo cristão que viu a necessidade e aí começou a acomodar as pessoas na igreja, ali na paróquia, e nisso foi se transformando em assistência médica e tal, e acabou virando sendo exemplo de hospital. Mas a gente tem também fundação de escolas, universidades, né? A universidade, por exemplo, de Oxford, Cambridge, na Inglaterra, foram fundadas por pessoas, cristãos. Né? Harvard, Princeton, isso, tudo né? cristão. Defesa dos direitos humanos. Olha só que interessante, essa visão de que o homem é a imagem de Deus. Sim.
trouxe essa ideia de defender o próximo, né? A abolição da direito. escravidão nos Estados Unidos. Exatamente. Tudo com cristão. O próprio, a luta lá pela reforma social, a segregação. Segregação com Luther King nos exato. Estados Unidos. Direitos iguais entre negros e brancos. Exatamente. Então, pessoas que evidenciaram, né, a sua salvação através das obras, né? Viram, precisar, olha, o ser humano é a imagem de Deus, então a gente precisa fazer alguma coisa. Então, esses movimentos aí, essa contribuição do cristianismo mostrando que a gente não faz isso para ser salvo, como a gente já disse no começo, mas a nossa salvação evidencia essas boas obras, né, pastor? É isso aí, a gente tem muitos exemplos, né? E o que me chama a atenção é que, às vezes, a gente vê que um fato, sabe, Dani, Diogo, um fato, assim, às vezes até trágico, né? Até difícil da gente encarar, às vezes até na nossa vida, na nossa família, e que poderia ser motivo de uma amargura, de uma decepção. Quando ele é temperado aí com a graça de Deus, ele se torna um instrumento poderoso para abençoar outras pessoas. É aquela velha história. Não é aquilo que a gente sofre, é aquilo que a gente faz com o nosso sofrimento. Né? Porque pessoas, às vezes, sofrem e se tornam amarguradas, entristecidas, decepcionadas, enclausuradas, culpam Deus, culpam a igreja, culpam o pai, culpam a mãe, culpam a família, e aí a pessoa vive uma esteira de lamentos na vida. Outros não. Outros pegam essas dificuldades, né, que de repente cada um de nós tem a sua, uns em maior grau e outros em menor, e faz dessa coisa um instrumento abençoado para abençoar outras pessoas, e aí tornam, né, aquilo que era aparentemente mal num bem comum e maior para todo mundo. Eu estou dizendo isso porque foi exatamente isso que aconteceu. Não é com o nosso querido Diogo, nosso convidado aqui nesse programa, porque o Diogo ele é um empresário casado com a nossa querida Juliana, né? Pai do Jonathan e do Lucas, e é membro também, com muita alegria, muita honra da IPVO. E o Diogo ele tem um testemunho maravilhoso exatamente disso. Teve aí um revés na família, com o nascimento de um dos seus filhos, mas não se deixou abater. Não, de repente, se lamentou, não ficou inimigo de Deus, não começou a acusar todo mundo, mas pegou esse carvãozinho, né? Trabalhou nesse carvãozinho e transformou ele num belo diamante. E hoje é um diamante que tem abençoado muita gente, né, Diogo? Por isso, Diogo, deixa eu dizer uma coisa. Como é que foi isso aí? Nos conta, que projeto é esse que começou através de uma dificuldade que vocês tiveram? Sim, o projeto ele se iniciou com uma história anterior, né? Então aconteceu que a gente teve um problema com nosso primeiro filho, que é o Jonatas. Então foi um menino ali sonhado, a gente orou por ele e Deus nos abençoou. E na maternidade já a gente descobriu que ele tinha uma perda auditiva, né? Então ele falhou no teste da orelhinha já na maternidade. Até no dia a enfermeira explicou, né? Falou assim, às vezes é comum, fica um pouco de resíduo. Beleza. Volta daqui 7, 10 dias e repete o exame. Aí deu os dias, a gente voltou para repetir o exame e ele falhou novamente, né? Então, como não teve intercorrência na gestação, a gente não tem nenhum histórico na família, vamos ver o que é isso, né? Sim. Vamos lá. É novidade, né? Foi uma novidade. Uma Aí novidade. pegamos, eu procurei um otorrino em Maringá, ele nos atendeu. Aí o Jonatas fez um exame mais detalhado, o exame é Bera, e aí veio o diagnóstico, né? Então, até então, a gente não entendia direito ali tudo, né? O que é isso? Vai passar, daqui a pouco ele cresce, não vai ter esse diagnóstico. É. E aí, quando veio, né? Realmente, ele com um exame mais detalhado, ele nasceu aí com a perda, né, auditiva severa, né, profunda, na verdade, bilateral. Então, ele não escutava praticamente nada, né? Ele escutava, sei lá, barulho de turbina de avião, mas nada também que desenvolvesse a linguagem dele. Então, para nós foi um baque, né? Imagina. Então, até hoje, é a notícia mais dura que eu escutei na minha vida, foi o diagnóstico dele.
E beleza, a gente passou ali pelo diagnóstico, né? Pela dificuldade. Nessa época vocês já eram cristãos? A gente já era cristão. Tinham a Cristo? Já Sim. tinham essa doce esperança? Sim, já tínhamos. E como é que foi isso aí, a fé com uma notícia dessa? Então, na verdade, Deus nos sustentou, né? Não que foi fácil, mas eu acredito que a gente conseguiu passar pela graça de Deus, né? Então, ele nos deu total condição ali de passar por aquilo. E desde o início, Deus direcionou. Desde o primeiro médico que atendeu a gente em Maringá, que foi o otorrino, que fez o exame juntamente com a esposa dele. Depois ele nos direcionou para Curitiba, foi onde o Jonatas operou, né? Ele chegou a utilizar o aparelho auditivo convencional, Sim. mas como a perda dele é profunda, Não resolvia? Não, né? Ele não teve ganho, né? Então ele foi indicado para a cirurgia, né? E com 11 meses ele fez a cirurgia bilateral, foi simultâneo. E quando ele tinha ali 1 ano de idade, que aí cicatrizou, aí ativou o aparelho. E aí, depois de feita a cirurgia, ativado o aparelho, não se encerrou. Na verdade, iniciou-se um ciclo que a gente está nele até hoje, né? Que é a reabilitação auditiva. Então, pelas dificuldades que a gente passou, por essa experiência, por essa vivência, desde cedo, eu e a minha esposa, nós entendemos que essa experiência não era só para nós. Ela seria desdobrada para outras famílias. E aí, depois, aqui em Maringá, a gente conheceu a Fono, que é a Joyce, depois a professora de música, que é a Mari, que a filha dela também é implantada. Olha. E aí a gente uniu forças ali, né? Então a gente tinha a ideia de alcançar, ajudar outras famílias. A Joyce e a Mari também tinha esse desejo e foi onde a gente fundou a ONG, né? Onde nasceu o Instituto Jonatas Rodrigues. Instituto Jonatas Rodrigues. Nós vamos passar algumas fotos aí para vocês verem. Eu acho que o Rick vai colocar aí para nós as fotos, enquanto eu vou falando aí, né, Rick? Tá nessa imagem aberta, né? Aqui, ó, tá aqui. E aí você vai vendo aí algumas fotos do Instituto Jonatas Rodrigues, que funciona aqui, né? Funciona em Maringá. Aqui em Maringá. Isso. E apesar de funcionar em Maringá, a gente tem atendido outros municípios, né? Atualmente vem 20 municípios. Olha, né? Só. E a gente tem prestado atendimento ali. Qual é o trabalho, Diogo, que vocês basicamente fazem lá no Jonatas Rodrigues? Eu estou dizendo isso, irmãos, porque isso é um exemplo preciosíssimo daquilo que a Bíblia chama de boas obras. Não é? E boas obras com algo trágico que aconteceu na vida deles. Não é boas obras porque você ganhou na loteria, porque você ganhou uma herança de umas 5 fazendas. Não, boas obras aí até que não é mais fácil. Mas eu acho bonito demais, e eu conheço outras histórias, viu, Diogo? Não é só a sua, de gente que sofreu um revés terrível como eles, né? Um casal jovem, seu primeiro filho. Imagina uma notícia dessa e usarem isso como uma pérola, né, para abençoar outras pessoas. Isso é profundamente relevante e é só a fé, não é, que pode promover um negócio desse. Você acha que a fé em Cristo, Diogo, teve aí 90%, 100%, 50% de vocês terem pensado nisso? Com certeza, pastor. É porque até algumas pessoas às vezes me falavam, né? Puxa, mas você não ficou frustrado, né? De ali com o seu filho assim? E eu nunca, sinceramente, eu nunca tive esse pensamento, né? E eu creio que foi realmente a sustentação de Deus em relação a isso, né? Uma pessoa uma vez falou assim, puxa, você tinha tudo aí para estar em depressão, para ficar revoltado, né? E assim, eu nunca tive esse pensamento, nunca questionei Deus. E essa virada de chave mesmo, essa conscientização, eu acredito que veio da parte de Deus mesmo, né? Que eu e minha esposa, a gente entendeu muito cedo que aquilo ali era algo da parte de Deus e uma experiência que não era só para ser vivida por nós, que ela seria compartilhada realmente com outras pessoas. Deixa eu voltar então à minha pergunta. Qual é o trabalho lá, Diogo? Que eu acho que as pessoas que nos assistem, às vezes, podem conhecer alguém que estão enfrentando esse problema. E aqui em Maringá tem um centro que é referencial no Brasil inteiro, né? Às vezes você nem sabe disso. Qual que é o trabalho que vocês realizam lá? Então, o que nós oferecemos lá no Instituto
é a reabilitação auditiva. Então, ela é feita através de uma fono, uma professora de música e uma psicopedagoga. A gente também tem lá a parte psicológica, né? A gente resolveu inserir justamente pelo diagnóstico, né? Que aí seria para fazer o acolhimento ali com os pais e que a gente chama de processo de luto, né? Então, quando o pai recebe o diagnóstico... Luto. É engraçado, Quando né? o pai ele recebe o diagnóstico, até ele ver ali os primeiros resultados com a reabilitação, aí a gente trouxe a psicologia justamente para dar esse suporte para os pais. E esses atendimentos, eles são feitos de forma individual e também coletivo. E é 0800. 0800. Tanto o atendimento individual e o coletivo não é cobrado nada. Tá, e bom, é uma ONG, né, É Diogo? uma ONG. Essa ONG, então, sobrevive com recursos de onde? Tem doações privadas, né? Na verdade, 100% de doações privadas. Da família, da empresa, de alguns familiares que têm os filhos que são pacientes, né? Amigos. E eu também contribuo, né? eu usufruo, né, da ONG, então nada mais justo também como contribuir. Tem algum... Como é que é? Tem alguma coisa aí, alguma imagem aí, Fê, que tem essa contribuição aqui ou não? Se uma pessoa está nos ouvindo e quer contribuir... No Instagram tem lá os mantenedores, né? Aí a chave Pix é o CNPJ do próprio Instituto. Tá, o Instagram seu, qual é o nome do Instagram? Instituto Jonatas Rodrigues. É isso aí? Esse é o Instagram. Esse do jeito que está aí? Do jeito que está aí. Vocês estão vendo agora, né? Instituto Jonatas Rodrigues, isso. É o Instagram. É o Instagram. Inclusive, viu, gente, eu sou pastor do Diogo, né? Da Juliana. O Jonathan é um menino adorável. É um menino absolutamente, irmãos, normal. Não é? E alegre. Sim. Ele vai lá na igreja e vê um foguete lá, correndo para todo lado e fala. Hoje ele fala. Claro, se ele fala é porque ele escuta. Sim. Ele é um implantado, né? Como muitas crianças hoje são. Mas ele hoje, não é, o Diogo, pelo menos para mim, eu acho que para nós, ele é uma criança normal. Sim. Absolutamente normal, irmãos. Eu chamo as crianças lá na frente para orar, vai aquele mundo de criança e aquela coisa linda, ele vai junto e ele brinca, e ele cutuca, e ele faz graça. Então, e depois, veja bem que coisa extraordinária. É uma coisa que me chamou muita atenção também, porque quando a pessoa tem uma experiência dessa, Dani, no primeiro filho, o que ele pensa? Não querer ter mais. Não é? Não, eu já tenho ele, eu não vou ter mais filhos, né? Porque já pensou se nasce um outro Jonatas aí e a gente começar com essa luta toda de novo e talvez, por muito menos, né? Os pais declinam de ter filhos. Mas a beleza de tudo é que depois que eles tiveram Jonatas, eu não sei se escapuliu, eu vou perguntar para ele aqui. Eles tiveram o Lucas. Sim. O Lucas hoje não é um bebê mais, né? Está com quantos meses? Ele está com 2 anos. Está com 2 anos. Eu estive na casa deles, visitando eles. Menino, os dois são um foguete, mas um foguete assim, daqueles turbinado. Eu acho que o Lucas ainda é mais, né? Do que o Jonathan. Ele viu, o Jonatas é o professor dele, né? Não é? Aí ele imita o irmão. E olha que coisa bonitinha. O Lucas é perfeitamente normal. Sim, é o que a gente chama de ouvinte, né? Então, a gente não teve receio de ter o segundo filho, né? Tanto é que, assim, se ele viesse também com a deficiência, né? Então, assim, a gente já sabia o caminho das pedras, né? Mas a gente nunca teve essa preocupação, esse receio, né? Puxa, será que vamos tentar o segundo, passar por isso novamente? A gente entende que filho é bênção, né? Um presente de Deus. Então, se ele viesse com a deficiência ou não, foi também um filho desejado e planejado. E apesar do diagnóstico do Jonatas, né? Esse tempo eu tive até a oportunidade de comentar com uma pessoa. A gente não sabe o motivo real. A gente fez um exame genético, né? Deu inconclusivo. E aí, os mais comuns é na gestação ele ter contato com um vírus que ocasionou a deficiência auditiva, a surdez, ou genético. Isso é o que a ciência explica, né? Para nós é muito claro que foi uma permissão de Deus, né? Então, Deus ele tinha um propósito nessa deficiência. Na vida desse menino para abençoar tantas vidas como tem abençoado. Na vida dele e através da vida dele, né? Então, assim, apesar de cientificamente
poder ser feito ali o motivo, o diagnóstico, para nós é muito claro a deficiência, né? É uma permissão de Deus. Mesmo pastor, desculpa, pode. Não, pode ir. Não, eu acho interessante o Diogo falando isso, porque a primeira vez que a gente conversou, o Diogo contou essa história para mim, eu fiquei bem emocionado, porque a gente tem aí no nosso meio evangélico uma concepção teológica equivocada, no sentido de que quando as coisas dão ruim, é que Deus não está no controle, né? Ou é falta de fé, ou é pecado, ou é o diabo ali que está... Maldição hereditária, exatamente. Tem que cavucar lá quem que teve lá e quebrar a maldição. Tem muito hoje, assim, a gente acha que não, mas tem uma tendência, principalmente porque o Brasil ele exporta muita teologia dos Estados Unidos, que exporta, a gente costuma dizer, a boa teologia nasce na Alemanha, amadurece nos Estados Unidos e apodrece no Brasil. Então as pessoas às vezes pegam umas teologias equivocadas nesse sentido, né? Confissão positiva, que você tem que decretar, que você não aceita a situação que você está vivendo. E a gente ouve assim nas suas palavras dizendo assim que vocês entendem que foi um trabalhar de Deus para um propósito que, assim, eu não sei nem como dizer. Minha filha completou 3 meses agora. O dia que você me contou, eu falei, eu não sei nem como eu reagiria, né? Nesse sentido, é só vivendo mesmo. Mas que bonito a gente ter essa compreensão de que Deus está no controle de todas as coisas, né? De que Ele vai nos conduzir, de que Ele vai... E você agora, juntamente, até comentei antes da gente entrar no ar aqui, que como o Jonatas vai ficar feliz, né, quando tiver maior e saber que ele foi um instrumento de Deus, por mais que teve toda essa situação, mas que ele foi um instrumento para abençoar outras famílias, outras mães, outros pais, né, outras crianças. Até se me permite, aproveitando o seu gancho, uma das passagens quando veio, né, o diagnóstico, que, se eu não me engano, fala do cego, né? E acho que até os discípulos falam assim, puxa, né, quem que pecou? Isso, o pai ou a mãe, para que ele nascesse cego? E ele fala assim, não, essa deficiência é para a glória de Deus. Glória de né? Deus. Então, e essa passagem, eu me lembro que Deus trouxe no meu coração logo quando a gente teve o diagnóstico, né? Então, o pastor perguntou em relação à fé, com certeza, desde o início, a gente foi respaldado pela fé ali. Pois é, eu fico imaginando uma família que tem um tipo de experiência dessa, um diagnóstico sombrio, sem fé. Como uma pessoa pega isso e reage de forma tão diferente, entra em desespero, depressão, acha que a vida acabou, e de repente essa coisa é o que Deus está fazendo para exatamente o contrário, né? Gerar vida, abençoar as pessoas. Eu estive lá, né, Diogo? Eu estive lá. Onde fica o Jonathan Rodrigues lá, Diogo? Ele está localizado na Avenida Itororó, número 1035. É contornando o Bosque 2. É o Bosque 2 ali, Isso. né? Eu estive lá, irmãos, vendo lá, visitando o Diogo. É um lugar adorável, é um lugar muito bacana. Eu fiquei também... Não tem jeito a gente não ficar tocado, né, quando a gente vê aquilo lá. Os profissionais lá todos são voluntários, né, Diogo? Na verdade, a gente não trabalha no voluntariado, né? Apesar da ONG ela não cobrar nada dos pais, todos os colaboradores eles são remunerados. São remunerados. Sim. Então você imagina o tamanho do desafio desse moço, né? Remunerar os profissionais para de repente também ter um trabalho de forma, né, especializado, focado e não ter recursos assim né, só de mantenedores. E esse é o seu maior desafio lá, Diogo, ou não? Você tem outros desafios dessa boa obra, essa maravilhosa obra que vocês têm realizado? Eu diria que, pastor, o maior desafio é a parte burocrática, né? Então, para mim, hoje a parte burocrática e a informação do terceiro setor, hoje eu vejo como maior dificuldade, né? Porque não é todo mundo que consegue te auxiliar ali no terceiro setor, né? Então, eu vejo que é um pouco limitado, né? Eu lembro quando a gente foi criar mesmo, precisa ser feito ali o estatuto, né? Bastante documento. Então, assim, foi bem temerário, né? E até hoje, né? Para a gente poder fazer algo ali é bem burocrático. Então, hoje, para mim, é a minha maior dificuldade, né? E a burocracia e também o desdobramento, né, disso. Um auxílio, um suporte, né? Eu vejo que é bem limitado. Mas, graças a Deus, eu tenho colocado pessoas lá
na nossa vida que tem nos direcionado. Mas eu diria que seria isso. Hoje o grande mantenedor de lá, assim, Diogo, né, com liberdade, é você mesmo, né? Ou não? Hoje a gente avançou um pouco em relação às doações, né? É você mesmo, é ótimo. Eu acredito que hoje esteja ali no 80-20, né? Aham. Mas e é também uma coisa, é um privilégio também, né? Se Deus me dá essa oportunidade, eu também quero ajudar lá. E é um prazer contribuir, mas hoje a gente tem tido algumas doações lá que tem suprido grande parte lá das nossas necessidades, né? Você tem ideia quantas pessoas lá são atendidas, assim, por alto? Sei lá, um dado aí por semana, ou por mês, ou por ano? De pacientes de reabilitação auditiva atual, a gente está em torno aí de 40 a 43, fora aí os pais irresponsáveis que têm o atendimento psicológico. Tá. Eu até fiz um levantamento, né, que inclusive coincidiu que hoje o Instituto está completando 3 anos, né, exatamente nessa data. Maravilha, dia 21 de agosto. 21 de agosto. Hoje é o aniversário, então, do Instituto Jonatas Rodrigues. Esse é o aniversário. Eu fiz um levantamento desde bacana. quando a gente iniciou até o último dia do mês passado, a gente realizou mais de 12 mil atendimentos. 12 mil? 12 mil atendimentos, em 3 anos. Mas é gente, hein? É bastante. E escuta, bom, você é um moço crente, né, Diogo? Sim. As pessoas vão lá em busca do atendimento, você com essa simpatia toda, a Juliana e todo mundo, e as pessoas lá, elas têm a vida delas. Explica um pouquinho como é que é isso lá. A fé, elas veem isso lá, elas saem com alguma experiência nova lá. Conta um pouco pra gente. Eu creio que sim, pastor, porque a gente escuta, né, alguns comentários, aí os familiares procuram, falam, postam, então eu creio que eles vêm, né? Então, apesar de estar voltado ali para a área da saúde, vamos pensar assim, mas o meu desejo é que eles não fiquem somente na reabilitação auditiva, apesar da gente querer oferecer uma reabilitação de excelência, é que as pessoas, quando entrarem ali, elas se sintam acolhidas e que, de certa forma, elas sintam a presença de Deus, né? Através ali da recepção, através das profissionais. Então, esse é o maior desejo, né? Então, ajudar ali eles na reabilitação auditiva, mas que eles realmente entendam que aquilo ali é de Deus, né? Então, a ONG, o Instituto Jonatas Rodrigues, ele não é meu, ele não é da minha esposa, ele não é do Jonatas, ele não é de nenhuma profissional, o projeto ele é de Deus, né? Então, que as pessoas possam entender isso, né? Quando elas entrarem ali, realmente é algo que está sendo feito para Deus. Como a gente comentou aqui, né? Não tem como eu oferecer a reabilitação auditiva direto para Deus e através do nosso próximo. Somos nós que fazemos as boas obras, então, né? Não é Deus, não, somos nós mesmos. É o que a gente quer proporcionar, né? Um ambiente ali de amor, que eles sintam realmente a presença de Deus. E os profissionais que tem lá, assim, eles servem lá, logicamente remunerados, mas eles servem lá debaixo desse princípio, dessa filosofia, vamos dizer assim, de uma coisa assim para a glória de Deus, focado, não é, no testemunho cristão. Eles entendem isso? Ou você tem dificuldade, por exemplo, com algum profissional que vai lá e comunga de uma coisa diferente? Você já teve algum tipo de luta disso aí lá? Não, a gente nunca teve problema, né? Inclusive a nossa recepcionista e a fono, elas são evangélicas, né? Inclusive a nossa fono, ela se converteu no processo ali do instituto, né? Então, ela era católica e depois acabou se convertendo, né? E eu acredito que a gente tem uma pequena participação nisso, né? Agora a gente não pode, né, Dani, também querer confundir as coisas, né? O Instituto Jonatas Rodrigues, a definição do trabalho dele é muito clara, Sim. né? Reabilitação de pessoas com deficiência auditiva. Sim. Então é isso que Deus colocou no coração de vocês para fazer, Sim. não é? A ONG não é uma igreja, lá sim. você não tem que ficar pregando o evangelho com a Bíblia na mão, cantando louvor. Pode até fazer, mas a gente tem que entender que como diz lá em Minas, cada macaco no seu galho, né? Então, viu, Diogo, é uma iniciativa muito linda essa sua,
Porque se isso aí, irmãos, não é uma boa obra, eu vou dizer uma coisa, Dani, é difícil da gente ver o que é uma boa obra. Exatamente. Não, e é interessante eu estar falando, eu ia até fazer uma pergunta, mas o Diogo vai responder, né? O Instituto só atende crente? Não, pelo contrário, né? Exato. Então, a gente não olha ali classe social, religião, condição financeira. A única condição que a pessoa tem para ser atendida é que ela tenha deficiência auditiva. Por que eu faço isso? Porque às vezes as pessoas fazem uma dicotomia, né? Achando que muito dessa ideia de que tem que ser só pro meu meio, só pro... E a gente perde nisso que você disse aí de forma bem bonita, nesse exemplo de evangelizar pelas nossas atitudes. É claro que a gente crê, como reformados, que os eleitos são alcançados pela pregação da palavra, e a Bíblia fala isso, a gente já tratou em programas nossos aqui, mas o pastor ele disse uma coisa interessante, que a nossa luz tem que brilhar, né? E quando a nossa luz brilha, as pessoas, né, vão perguntar, nossa, que diferença, por que você faz o que você faz, da forma que você faz, né, por que você ajuda, e ainda mais assim, partindo dessa ideia de que você pegou o limão e fez uma limonada, né, nessa questão de pegar da própria situação e não se lamentar, mas falar, olha, eu vou usar isso porque eu entendo que Deus me deu esse propósito para ajudar outras pessoas, isso é bonito demais. E aí o pastor até disse, não é só, no nosso comentário, não é só nessa situação que a gente deve ajudar, né? A gente também faz boas obras quando no nosso trabalho, através das nossas atitudes, né, a forma como a gente se relaciona, né, não adianta nada o Diogo ter um instituto, mas tratar as pessoas com, né, não, aqui só vai ser tratado tal pessoa, aqui só... Não, você tem feito isso para abençoar as pessoas, é muito bonito isso, né, pastor? Inclusive está passando as fotos aí, né, Dani? Você podia parar na foto anterior aí, tem jeito? Lá, se você, por exemplo, está curioso aí, vendo a gente, né? Quem que é o Jonathan? O Jonathan é aquele menininho alegre ali, ó, que você está vendo ali, o filhotinho aí do Falei pro Diogo que né? Ele é muito alegre. Serelepe. Ele é serelepe. Ele é o Jonathan, essa joia, essa bênção, né? E são coisas maravilhosas que Deus tem feito. A gente se lembra, né? Eu me lembro também de pessoas que sofreram muitos reveses na vida e usaram isso de forma muito bonita para abençoar muita gente. Muitas coisas que foram hoje construídas, né, na sociedade foram a partir de tragédias pessoais, né? Aparentes tragédias pessoais, que a pessoa tornou aquilo ali numa bênção para muita gente. E a Juliana, o Diogo? E a família? E o Lucas? E ela? Ela participa disso tudo também? Participa bastante. E, inclusive, hoje... Ah lá, a Juliana é aquela lá, ó, tá vendo? Ó? O Jonathan a Juliana lá. Juliana, o Jonatas, pequenininho, né? O Lucas bebezinho ali. Esse é o Lucas? No colo ali é o... E o Jonatas atrás, né? O Jonatas atrás, né? Com a faixinha. Tá bom. Vai lá, Diogo. Ela é muito participativa, ela também aceitou de bate-pronto, né, construir a ONG e tudo. E hoje, quando a gente vê o Jonatas, né, nessa evolução, ele falando ali, o vocabulário dele aumentando, é lógico que tem parte das terapias que ele faz, das profissionais, mas eu colocaria na conta aí 70%, 80% da Juliana. Porque... ela que ficava o maior período ali com ele, né? Então, ela se foi a terapeuta praticamente em tempo integral, né? Uhum. Então, quando a gente ia para Curitiba mesmo, que fez um período de fono lá, a fono praticamente ali instruía nós, né? Sim, ele era muito bebezinho e tudo. E a Ju, assim, eu tiro o chapéu, porque... Ela fez alguma formação depois nisso? Não, ela não fez nenhuma formação. E eu coloco assim na conta dela essa evolução que o Jonatas tem, grande parte é dela. Tem a participação dos profissionais, né, e tudo, mas grande parte disso é do comprometimento dela, da dedicação dela, do amor dela ali com o Jonatas, né? Apesar do diagnóstico, da vivência de não ser fácil, mas ela também nunca deu o braço a torcer ali, ficou reclamando, ela arregaçou as mangas mesmo e
E hoje a evolução dele, eu colocaria a maior parte É a mãe. é por conta dela. E é interessante, pastor, que a gente conversava, eu rapaz. conversava com o Diogo, que às vezes as pessoas quando recebem um diagnóstico assim, né, de um filho com algum tipo de deficiência, seja auditiva, seja outros tipos de deficiências, né, ou síndromes, qual que é o primeiro impacto da família? É proteger, né, é isolar a criança. Isolar. Né? E a gente estava até comentando, eu conversei com ele que eu vejo o Jonatas lá na igreja, quando chama para orar, sai correndo e vai com as crianças e na salinha. Então, não teve essa preocupação de dizer assim, meu filho é diferente dos outros. Ele tem uma situação que o diferencia, mas na grande parte ele é igual a toda criança. Joga bola, brinca, faz malcriação, leva umas palmadinhas, tem que ter, né? Mas é importante a gente ter essa ideia, porque se não cria a criança ali, a gente até compartilhava uma situação fora, às vezes cria a criança em uma redoma, por ela ter essa questão, né, dessa necessidade ou ter alguma dificuldade, e quando cresce, essa criança fica isolada. Cresce um adulto isolado, cresce um adolescente isolado e tem essa dificuldade de se socializar, de entrar no mercado, né? Então, é importante isso, né? A gente vê que vocês não têm isso, né? O Jonatas participa de tudo, vai para tudo, brinca, pula, corre, é interessante. Agora, pois é, isso é uma bênção grande, porque, então, Diogo, eu estou entendendo que se, por exemplo, alguém que nos ouve tem um problema desse na família, né? Tem aí uma deficiência qualquer, numa área qualquer, você entende, né, Diogo? A gente está entendendo aqui que essa união dos pais em torno de um mesmo propósito e de uma mesma vibe aí enfim, de usar isso para uma causa maior é importante. É muito importante. Tem que ser os dois. Tem que ser os dois. Assim, para a criança é muito benéfico, né? Porque quando tem algum tipo de divisão e tudo, às vezes a gente pega alguns casos no próprio instituto, né? Talvez ali do pai separado, um se dedica mais que o outro, e isso acaba refletindo realmente na reabilitação da criança, né? Acaba ficando um pouco comprometido. Então, um casal bem estruturado, um casal que se ama, se respeita, que entendem o propósito juntos e que regaçam as mangas para trabalhar juntos, isso aí é quantos por cento da reabilitação da criança? Para a parte ali da mãe, 80% eu colocaria na conta da mãe. 80%. Então, 80% é por conta dessa coisa boa que tem que existir nos pais. Sim, sim. Né? Porque às vezes você fica caçando aí médico, pagando dinheiro e dentro da sua casa a coisa não está boa. Tanto é que a gente fala que o instituto, né, ele é um complemento, né? Então, a gente vai lá, os profissionais atendem com excelência, oferecem o melhor, mas assim, a criança ela fica ali 45 minutos, 50 em cada sessão. Então, ali tem que ser, na verdade, o complemento. Pronto. A base tem que ser em casa, com a família, é o dia a dia, né? Então, ali é o complemento, não o contrário, né? Não, eu estou levando meu filho lá, em casa eu não preciso fazer nada. Não, a criança ela tem que usar o aparelho em casa, ela tem que ser estimulada, ela tem que ser cuidada ali. Então, é de extrema importância o papel dentro de casa e no meio da família. Qual que é o horário de funcionamento lá, Diogo, do Jonatas Rodrigues? É de segunda a sexta, das 8 às 18. 8 às 18. Está aberto e ponto final. E ponto final. E você, como é que você assiste? Porque você é um empresário. Sim, eu sou empresário. Olha só, gente, o cara ainda é empresário, ainda tem a ONG. Você imagina só o enrosco disso aí. E como é que é isso aí, Diogo, essa vida de empresário e de ser alguém que se dedica a uma associação? Eu tento ali conciliar as duas coisas, né? Então, lógico, hoje se a ONG, se eu pudesse ter um tempo maior ali para a ONG, com certeza eu ia dar um apoio melhor, né? Mas aí eu tento me desdobrar, né? A Ju também ajuda algumas coisas e tudo. E eu fico nos bastidores ali. Mas eu vou tentando fazer o equilíbrio, né? Nem comprometer a empresa e também não deixar na mão o instituto ali, né? Então, vou conciliando, né? Às vezes dá uma acumulada aí nas funções, mas Deus tem dado graça. Pois é.
Diogo, que bacana, viu? Eu acho que você que está nos ouvindo aí, você sentiu um desejo de conhecer mais de perto, não sentiu? O Jonatas Rodrigues. Você pode ir lá, né, Diogo? Sim, pode ir lá, tá lá em Itororó, no Bosque 2. Eu tenho certeza que você será muito bem recepcionado, né? Como a gente foi, como Sim. eu fui. A gente conheceu lá os lugares. Você falou comigo aquela época, Diogo, que estava com vontade de sair dali, comprar um outro espaço. Como é que é? Hoje o local que a gente tem lá é alugado, né? Mas a gente tem uma limitação em relação às salas, né? Então, tem a quantidade de salas lá e tudo. Então, é um pouco limitado em relação a isso. E o nosso desejo aí a médio e longo prazo é ter a nossa sede e proporcionar um ambiente ali mais confortável para os pais, né? A gente tem o desejo de ter uma casa de apoio também. Isso, eu lembro que você falou isso comigo, né? Porque às vezes os pais vão para lá Isso. e, enquanto do tratamento dos meninos, ficam aonde, né? Principalmente de outras cidades, como você Isso, falou. se Deus permitir, né? A gente quer colocar em prática realmente essa casa de apoio para principalmente os pais que vêm de fora, alguns vêm com o transporte da cidade, né? Isso. São Às vezes humildes, chega ali de pessoas humildes, não podem ficar num hotel, não às pode vezes ficar chega ali de madrugada e tem que esperar a ambulância, às vezes passa no final da tarde, né, para pegar. Então, oferecer ali um lanche, um descanso, um descanso, banho. um local mais apropriado e confortável para que eles Puxa, possam isso aí, é bacana. repousar ali. Tá vendo? Então tem aí jeito de você ajudar, viu, gente? Jeito tem, né? Que bom. Bom, a gente está já chegando aqui mais ou menos no final, né, do nosso bate-papo, mas foi muito bom, né? Uma última pergunta, viu, Diogo, que eu queria deixar para você. Eu deixei para o final aqui. Você já passou por isso, né? O Diogo também, ele antes de ser um cristão, ele também tinha um problema, né? Estava compartilhando comigo. Sim. Ele era um rapaz que tinha assim uma fobia social. Imagina só o que Deus faz, gente. Deus faz assim. Deus pega o improvável e faz dele um vaso de honra para atender tanta gente. Olha só, o Diogo, aqui ele tinha uma certa fobia social. Sim. Ele não podia ter contato com pessoas. Não podia, ele não conseguia. Saía de casa. Não Ele não saía de casa. Isso mesmo. Mas ele estava contando para a gente, isso é um outro programa, viu? É um outro programa, porque aí nós temos que contar o que Jesus faz com o sujeito. Mas depois que ele encontrou a Cristo e se casou, isso mudou. Sim. Né? Você vê como é que a fé é importante, primeiro para mudar a pessoa, né? E depois dar a ela a condição dela fazer um trabalho tão bonito. Qual o conselho, Diogo, você daria para um pai, para uma mãe que está assistindo esse programa e que de repente está vivendo um conflito dentro de casa porque Sim. tem uma situação atípica? Qual o conselho você daria para esses pais? Apesar de ser difícil, né, o diagnóstico, a deficiência, o que eu deixaria aqui, né, como experiência própria é que assim, não é o fim. E fique tranquilo que Deus não errou, né? Deus não falha, Deus não erra. Né? Então, se o seu filho nasceu com algum tipo de deficiência, não é porque Deus está te castigando, não é porque Deus errou, é porque Ele tem um propósito nisso. Né? Então, assim como eu me senti privilegiado, né? Deus me escolheu para ser o pai do Jonatas, né? Então, que você possa entender isso da parte de Deus. Né? Deus te escolheu e te deu esse presente, que é o seu filho. Então, assim, Deus não errou. O seu filho, ele é perfeito, né? Então, que você possa, apesar da dificuldade, entender o que Deus tem, né? Que Ele quer trabalhar algo na sua área, na sua vida, Ele quer te ensinar algo, Ele quer te aperfeiçoar, Ele quer, de repente, que você leve essa experiência para poder ajudar outras pessoas, né? Então, o que eu deixaria que não é o fim, né? Tem um propósito e fique tranquilo que Deus não errou, né? Porque Deus ele é perfeito. Não, Deus não erra. Ele não falha. Não, Deus não falha. Então, esse filho, por mais que a gente chame de deficiência, aos olhos de Deus ele é perfeito. Né? Então, assim, o que eu deixaria? Deus tem um propósito nisso. Né? Então, busque em Deus entender qual é esse propósito. Né? E mesmo que se for difícil, né? Não, como assim, né? Meu filho tem tal dificuldade. Pergunte para Deus. Né? Fale assim, Deus, por que isso? Né? Por que o Senhor permitiu que ele
que ele nascesse com essa deficiência, com essa limitação. Qual que é o propósito que o Senhor tem nisso? Com certeza Deus vai te capacitar, Deus vai te fortalecer, porque é o que eu creio, pastor. Deus, ele não é inconsequente, né? Então, se ele permitiu que acontecesse isso na sua vida, é porque ele vai te dar suporte, né? Ele, né? Não adianta você fazer na força do seu braço, que aí não vai dar bom. Então, assim, Deus, ele vai te dar suporte para você passar por isso. E aí abençoar tanta gente, né? Tem embarga a voz, né? Gente, o negócio é bonito, né? É bonito demais. Portanto, olha, acho que esse programa é um programa muito especial, né? Porque a gente vê aqui algo muito, muito palpável, né? Algo muito real, não é história de ficção, não é aquela coisa, né, que a gente não vê com os olhos e não cheira e não pega. É aquilo que a gente vê acontecendo e é possível, né? A gente vê e é possível. Diogo, Deus te abençoe, muito obrigado. Mais alguma coisa aí para o nosso querido ouvinte? Se o senhor permitir, em relação a uma experiência que foi muito palpável, em relação a essa questão do Jonatas, foi o amor e o cuidado de Deus, né? Então, nesse período ali do diagnóstico e tudo, como Deus mostrou o amor ali com os amigos, com os familiares, e algo que eu nunca vou esquecer, quando o Jonatas ele foi fazer a operação em Curitiba, foi uma caravana para Curitiba, né? Foram meus pais, meu primo, meu irmão, minha cunhada, minha tia, meu sogro e minha sogra, meu primo. Então, assim, isso me marcou, porque ali eu estava vendo o cuidado de Deus. E, mais uma vez, entra no assunto, né? Deus usou pessoas para demonstrar o amor. Então, como isso me marcou, essa experiência. Deus ali, a proximidade, esse amor de Deus num momento tão difícil. Tão difícil. A dor, muitas vezes, une as pessoas, né? Sim. E quebranta o coração. Até isso, né? Deus usa, às vezes, o aparente mal para tornar em bem, né? Sim. Talvez, se você não tivesse o Jonas, você não teria isso, né? Com certeza. É verdade. E tantas outras coisas, né? Sim. Que a gente vê na vida deles. O Jonatas é um milagre. É um milagre improvável. Mas, olha, eu acho que todos os milagres de Deus são improváveis mesmo, né? Porque senão não seria milagre. Sim. Não é? Bom, Dani, obrigado, meu filho. O Dani está com a filhota dele lá, Helena, não é? Bebezinho aí, ó. Então, está aprendendo muita coisa boa aqui do nosso Diogo. É isso aí. Estamos lá curtindo, aproveitando, né, cada momento. Agradecer ao Diogo, né? Dar parabéns que hoje o Instituto completa 3 anos, né? Que tenha muitos anos aí abençoando vidas de pessoas. Obrigado por ter aceito o convite de estar com a gente. Manda um abraço para a Ju, ela com certeza vai estar assistindo, né? Logo mais. Os meninos e precisar, estamos à disposição. Deus abençoe. É isso aí, Diogo. Mais uma vez, obrigado pela presença, foi muito bom. Espero que volte, né? Vamos convidar o Diogo para contar essa história de fobia social. Quem sabe, né, Diogo? Numa próxima vez, trazer você e a Juliana aqui. Eu acho que vai ser bacana. Para contar como é que deu o encontro de um rapaz que não podia ver gente com uma moça bonita igual a Juliana, bicho. É outro milagre. Milagre. Mas é outra história, né, Diogo? Mas eu agradeço o convite mais uma vez, poder participar e compartilhar aí com todos. Quero estender também esse agradecimento a todos, né, que ajudam e ajudaram já o Instituto de uma forma direta e indireta. E agradecer também pela vida da minha esposa, né, que é minha companheira aí, que isso também só acontece por conta dela, né, que nunca reclamou e tá sempre aqui do nosso lado. Então, glória a Deus pela vida dela e que privilégio que Deus me deu. Amém. E privilégio nosso que são todos eles ovelhas do reverendo Luciano Rocha, lá da IPVO, tá bom? Se você quiser conhecer essa família e o Jonathan, é só você ir lá no domingo, mas vai no domingo na hora da escola dominical, porque o Jonathan tá lá no meio daquela meninada lá. E, acima de tudo, vá lá no Jonatas Rodrigues, na associação. É um lugar maravilhoso e quem sabe Deus vai chamar você para um envolvimento maior, né? Amém?
Quero deixar uma palavra final para você. Enquanto a gente estava conversando aqui, eu me lembrei de um texto na Bíblia, onde o apóstolo Paulo diz na carta aos Efésios, no capítulo 2, no versículo 10, um texto muito precioso. O texto diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, os quais Deus de antemão nos escolheu para que nós andássemos nelas. Olha que versículo profundo. Primeiro ele diz, pois somos feitura dele. O que é isso? O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. A palavra feitura ali é a palavra poema. Olha que coisa linda no grego. Poema. É uma obra de arte. Somos um poema de Deus. Criados por Deus para quê? Para as boas obras. Então, se você teve um encontro com Cristo, a evidência do seu encontro são as boas obras. É aquilo que você agora faz com a sua fé para ser um instrumento de bênção, para alcançar as outras pessoas. E o texto ainda diz que Deus de antemão nos preparou para que nós andássemos nessas boas obras. Tirou até o mérito da gente do negócio, está vendo? Tirou até aquele negócio de você pensar assim, olha, eu sou muito bom porque eu estou fazendo boas obras. Não, foi Deus que preparou de antemão para que você andasse nessas boas obras, para que a glória fosse dele e não fosse nossa, ok? Então, que Deus te abençoe muito. Cuidado com aquilo que você faz com os reveses da sua vida. Não torne um projeto bonito de Deus, não torne um lamaçal de dor, de amargura, de ressentimento e de tristeza. Porque, às vezes, pode ser num infortúnio, num problema, numa dificuldade que está a pepita de ouro que Deus quer usar você para a glória dele. Ok? Então, você que nos assiste, tenham todos aí uma semana abençoada e até o nosso próximo programa, se Deus for servido. Tchau, tchau.